Vamos falar agora sobre as pneumonias intersticiais não específicas, um subgrupo das pneumonias intersticiais idiopáticas. Em relação às pneumonias intersticiais idiopáticas, é um grupo de doenças intersticiais pulmonares que cursam com graus variáveis de inflamação e fibrose e que podem ser divididas em 4 grupos de acordo com a última atualização na classificação desse tipo dessa entidade definida pela Sociedade Americana e Europeia. Os 4 grupos são doenças fibrosantes crônicas, doenças relacionadas ao tabagismo, doenças com características aguda e subaguda e doenças raras. As pneumonias intersticiais usuais, que são as mais frequentes, e as pneumonias intersticiais não específicas, que vêm em segundo lugar, elas entram na categoria de pneumonias fibrosantes crônicas. A usual, uma taxa de mais ou menos 65% dos casos. É importante que se faça uma diferenciação, sempre que possível, entre os quadros de pneumonias não específicas e pneumonias intersticiais usuais, porque, em geral, as formas usuais elas têm um prognóstico pior e um manejo mais difícil do que as pneumonias intersticiais não específicas. Então, existem alguns sinais tomográficos que são mais sugestivos de um tipo de acometimento do que de outro. Às vezes acontece da tomografia apresentar um padrão que é muito borderline e não dá margem que a gente defina um tipo de acometimento predominante. Em outras vezes, um quadro inicial de pneumonia intersticial não específica, ele evolui de maneira inesperada e apresenta no futuro lesões compatíveis com pneumonias intersticiais usuais. Então, assim, na medida do possível, é importante fazer essa diferenciação porque tem reflexo em termos de prognóstico e de conduta, mas isso nem sempre a gente consegue definir de modo absoluto e nem sempre a evolução também é a esperada, é o que a gente encontra. Bom, as características histológicas das pneumonias intersticiais não específicas é de uma inflamação e é o espessamento da parede dos alvéolos por um conteúdo inflamatório ou então fibrosante, isto é, você tem células inflamatórias e pode ter tecido colágeno também, dependendo da fase em que se encontra essa doença. Então, se você tem uma doença com um perfil muito mais inflamatório, com uma evolução muito mais favorável, você vai encontrar uma celularidade grande no interstício pulmonar, mas com pouco colágeno. Ao contrário, se o componente fibrótico dessa pneumonia intersticial não específica ele for marcante na tomografia, é muito provável que na histologia você tenha muito mais depósitos de tecido colágeno do que o predomínio de células inflamatórias espessando a parede dos alvéolos. E exatamente por causa dessa predominância de um padrão ou de outro, é que são encontrados 3 subtipos de pneumonias intersticiais não específicas do ponto de vista histológico. Um subtipo mais celular, em que apresenta um prognóstico melhor, um subtipo mais fibrótico, que tem um prognóstico pior, e às vezes ele se assemelha até uma evolução de pneumonia intersticial usual, apesar das lesões não serem as mesmas, e um subtipo que tem um misto das duas coisas. Em geral, esse perfil misto e esse perfil fibrótico tem uma evolução parecida, e esse perfil celular ele tem um outro tipo de evolução que é mais favorável do que os outros dois. É importante também que quando exista um padrão de pneumonia intersticial não específica, se faça a diferenciação das causas desse padrão. Importante falar que uma coisa é você encontrar na patologia o padrão de pneumonia intersticial não específica e o outro é você definir a doença propriamente dita pneumonia intersticial não específica. Então, se no resultado do material que foi analisado após uma biópsia, o patologista ele revelar que existe um padrão de pneumonia intersticial não específica,
existe uma série de entidades que provocam esse padrão. Pneumonia por hipersensibilidade, a pneumonia intersticial usual, a forma idiopática da pneumonia intersticial não específica, a forma secundária da pneumonia intersticial não específica. Então, para poder se fazer um diagnóstico de uma forma idiopática, por exemplo, ou secundária, é necessário que haja correlação com os dados clínico-epidemiológicos para poder chegar a essa conclusão. As formas secundárias, a causa mais comum de pneumonia intersticial não específica é a doença do tecido conjuntivo, e a gente tem diversas delas: esclerodermia, lúpus, polimiosite, dermatomiosite, artrite reumatoide. E outras causas de pneumonia intersticial não específica secundárias é uso de drogas, quimioterápicos, inibidores de dos tumores, dos fatores, né, de tumorais, pacientes imunodeprimidos, HIV, por exemplo, você eventualmente pode encontrar também quadros de pneumonia intersticial não específica secundária. Aqui, então, três imagens mostrando a anatomia normal na histologia do parênquima do pulmão. Aqui o espessamento das paredes alveolares com predomínio de células inflamatórias. E aqui o espessamento das paredes alveolares com predomínio de tecido fibrótico por deposição de matriz colágena. Então, de acordo com o predomínio tecidual que ocorre na parede do alvéolo, eu vou ter um perfil de pneumonia intersticial não específica ou outro. Passemos agora aos achados radiológicos. Na radiografia simples, o aspecto é inespecífico, você nota a perda de volume dos pulmões que se insuflam de modo muito precário, já que existe uma restrição, eles têm um perfil restritivo na prol de função pulmonar. A gente nota também uma acentuação da trama intersticial, principalmente nas regiões dos terços inferiores, dos lobos inferiores. E fora isso, assim, não há outros achados que são muito específicos na radiografia simples de tórax. Na tomografia, a coisa muda de figura, porque você encontra uma uniformidade temporal e essa distribuição nos lobos inferiores. A uniformidade temporal tem a ver com a homogeneidade das lesões que existem no parênquima do pulmão. Então, uma das coisas que diferencia a pneumonia intersticial não específica da usual é que eu tenho uma homogeneidade, uma bilateralidade dessas alterações na pneumonia intersticial não específica, coisa que não acontece na forma usual. Na forma usual eu vejo área de inflamação, área preservada, área de fibrose, e isso acontece menos na pneumonia intersticial não específica. Em geral, é um comprometimento muito mais homogêneo, seja por inflamação ou fibrose. O achado mais frequente desse tipo de pneumonia intersticial não específica é exatamente das opacidades em vidro fosco, né? Isso aqui é o achado mais frequente que a gente encontra nesse tipo de doença. Associado a isso, a gente pode encontrar também opacidades reticulares, algumas vezes fazendo aquele padrão de pavimentação em mosaico, presença de bronquiectasias, que é um sinal de fibrose no parênquima pulmonar. Então, quando você tem distorção da arquitetura do pulmão, aquele predomínio de matriz colágena, você vai encontrar bronquiectasias, eventualmente bronquiolectasias. E é descrito na literatura, apesar de não ser um sinal assim tão frequente, a preservação das regiões subpleurais, o subpleural sparing. Então isso aqui é descrito como uma característica das pneumonias intersticiais não específicas. Esses dois tipos de achados aqui, eles não são tão frequentes. Consolidações, por exemplo, não é uma coisa muito frequente. Quando você encontra consolidações no parênquima pulmonar de um doente desse, você tem que pensar na associação com pneumonia em organização. Então, eventualmente é um tipo de lesão que você vai encontrar, mas não é uma lesão predominante na tomografia desses doentes, e muito menos faviolamento, né? Quando você encontra um predomínio de faviolamento, daquelas bronquiolectasias em camada, na tomografia de um doente com suspeita, com algum tipo de pneumonia intersticial idiopática, o diagnóstico ele é muito mais sugestivo de pneumonia intersticial usual ou fibrose pulmonar idiopática. Então é raro você encontrar esse predomínio de faviolamento.
Um ou outro você encontra na pneumonia intersticial não específica. Passemos aqui então algumas imagens da literatura mostrando, olha, um achado de predominância da doença nos lóbulos inferiores, uma certa homogeneidade do padrão de alterações, uma bilateralidade, presença de opacidades em vidro fosco. A gente nota algumas bronquiectasias cilíndricas discretas, então já existe algum grau de talvez fibrose numa fase inicial. Mas o que chama mais atenção para esse aspecto de fibrose é exatamente esses espessamentos de septos interlobulares e intralobulares, né? Que a gente tem demarcado um lóbulo pulmonar secundário com os septos interlobulares espessados e aqui também, olha, com esse aspecto meio sujo, que é o espessamento dos septos intralobulares. Então esse rendilhado, essas opacidades reticulares associadas às opacidades em vidro fosco e às ectasias brônquicas compõem um quadro que sugere pneumonia intersticial não específica. A usual pode se manifestar dessa forma, não é o padrão típico da forma usual. Eu esperaria encontrar faviolamento, mais fibrose, um comprometimento mais heterogêneo, né? Então, isso aqui não seria o padrão mais comum nas pneumonias intersticiais usuais. Aqui um outro exemplo de pneumonia intersticial não específica, mostrando, olha, o predomínio nas bases. Essa é uma reconstrução coronal. Uma eventualidade de outras lesões esparsas aqui, mas o predomínio é exatamente em lobos inferiores. A gente nota aquelas opacidades reticulares, distorcendo o parênquima pulmonar, e um predomínio também de bronquiectasias, né? A gente nota ectasias brôncicas de permeio a essas alterações. Então, doente também com um perfil que sugere pneumonia intersticial não específica. Esse paciente ele apresenta algumas lesões que nós vimos anteriormente, com presença de bronquiectasias, espessamento de septos interlobulares, né? Mas também chama atenção essas áreas de consolidação de permeio a essas lesões, né? Essas consolidações que predominam em regiões peribrônquicas são muito sugestivas de pneumonia em organização. Então, é um doente que tem ou tinha um quadro de pneumonia intersticial não específica e que mostra também uma associação com áreas de pneumonia em organização no parênquima. Então, quando vocês acham essas consolidações de permeio, as lesões básicas da pneumonia intersticial não específica, pensem sempre na possibilidade de pneumonia em organização. A outra possibilidade, o doente está fazendo uma infecção pulmonar, obviamente, né? Então, o doente, quando faz uma infecção pulmonar, também ele vai apresentar consolidações, mas não tão bem demarcadas em regiões peribrônquicas, como acontece na pneumonia em organização. A evolução desses pacientes com pneumonia intersticial não específica é muito variável. Em geral, o prognóstico é melhor do que nas formas usuais, mas eles podem responder bem à terapia com a terapia medicamentosa, eles podem não responder tão bem, eles podem evoluir, como eu já falei anteriormente, para uma forma semelhante à pneumonia intersticial usual, com faviolamento, ou eles podem ter muita fibrose e a evolução ser muito rápida e muito ruim. Então aqui nós vemos, olha, a primeira tomografia, aquele aspecto de opacidade de vidro fosco, bronquiectasias e opacidades reticulares, né, fazendo até aquele aspecto de pavimentação em mosaico em algumas áreas. Não é um aspecto de distribuição tão homogêneo, né, mas as lesões são lesões básicas da pneumonia intersticial não específica, e esse doente, infelizmente, evoluiu mal. Observem como é que ele apresenta uma acentuação das lesões em ambos os pulmões, aqui à direita também bem demarcado, né, esse aspecto de pavimentação em mosaico, e também fazendo consolidações de permeio às lesões primárias. Notem que esse paciente ele apresenta alguns sinais que me chamam a atenção para a possibilidade de uma forma secundária de pneumonia intersticial não específica, que é a presença de derrame pericárdico, a ectasia esofágica e a presença também de derrame pleural, né? As formas idiopáticas, em geral, não apresentam esse tipo de comprometimento extraparenquimatoso. Então, quando eu vejo isso, eu tenho que imaginar que ela possa ser secundária a algum processo primário que eu tenho que descobrir qual é. Ou que às vezes na história do paciente ele já vem com esse dado
para o radiologista. Eu vou comentar isso mais à frente. Um outro paciente que agora ele evolui de maneira diversa, né? Ele evolui bem. Então, a primeira tomografia, ele tem muito espessamento de septos interlobulares, espessamentos grosseiros. Ele tem aquele aspecto que eu comentei anteriormente, da doença poupando regiões subpleurais, tá vendo? Isso aqui é muito descrito na literatura, apesar de não ser um sinal tão frequente. E o paciente com a terapia medicamentosa evolui bem. A gente nota que aqueles espessamentos eles praticamente somem, fica aquele vidro fosco residual de permeio e algumas áreas de bronquiectasia, mas menos evidente do que no exame anterior, né? Então, mostrando as evoluções variáveis que acontecem com essa doença. Eu comentei que as formas secundárias estão frequentemente associadas à doença do tecido conjuntivo, citei algumas doenças, artrite reumatoide, esclerodermia, lúpus, dermatomiosite, e alguns sinais no exame radiológico devem fazer com que eu pense na possibilidade de associação com doença do tecido conjuntivo. Ectasia esofágica, a presença de derrame pleural e derrame pericárdico, serosite, então, me sinaliza para a possibilidade de alguma vasculite, alguma doença do colágeno, o aumento do diâmetro da artéria pulmonar e a hipertrofia do ventrículo direito. Então, sinais de hipertensão arterial pulmonar, sejam eles centrais ou periféricos, eles me sinalizam também para a possibilidade de um quadro mais arrastado crônico e secundário à doença do tecido conjuntivo. Aqui uma radiografia de tórax em PA e perfil de um paciente que tinha uma dermatomiosite, polimiosite, mostrando aquele aspecto clássico do acometimento secundário, em que eu tenho já uma doença com um aspecto mais avançado, e eu tenho infiltrado intersticial bilateral, mas também comprometendo, olha, a região de lobos superiores, a perda da insuflação adequada, eles têm muita restrição à insuflação do pulmão, então eu noto aquele aspecto dos diafragmas elevados, né? Então, quando eu vejo uma radiografia desse tipo, uma das primeiras hipóteses que eu devo pensar, associado ao quadro clínico compatível, é a possibilidade de uma doença associada do tecido conjuntivo nesse doente. A gente nota até, olha, o aspecto aqui do esôfago dilatado, ou supostamente dilatado, associado a essa radiografia. Isso é um outro caso, é um paciente com lúpus eritematoso sistêmico e pneumonia intersticial não específica secundária. Eu noto uma perda de volume dos pulmões, típico, né, um acometimento, e aquelas opacidades reticulares, olha, predominando em regiões de lobos inferiores, né? Então, um quadro já radiograficamente sugestivo. Na tomografia, eu noto na janela de mediastino o derrame pericárdico, que me sinaliza para a possibilidade de serosite. E na janela de parênquima, eu noto, olha, de forma difusa, mas predominando em região de lobos inferiores, aquele espessamento de septos interlobulares, um certo subpleural sparing, preservação do parênquima subpleural em algumas regiões, né? E quando você olha as partes mais superiores, a gente nota que o pulmão ou os pulmões se encontram menos acometidos, né? Os brônquios também com paredes espessadas e eventualmente dilatados aqui. Um outro paciente com um quadro de dermatomiosite, mesma coisa, perda de volume dos pulmões, infiltrado intersticial difuso com aspecto mais reticular. Observem que não existem nódulos de permeio a esse infiltrado intersticial, a presença de nódulos, micronódulos, macronódulos, não, fala contra esse diagnóstico de pneumonia intersticial não específica. E na tomografia de tórax, eu noto que existe um predomínio de opacidades em vidro fosco e opacidades reticulares, né? Não tem tanta distorção do parênquima, tanta fibrose comprometendo esse parênquima, né? Só em algumas regiões eu noto essas ectasias brôncas, essas bronquiolectasias, mas são lesões muito focais aqui. O predomínio é um predomínio muito mais sugestivo de doença celular do ponto de vista histopatológico. É um outro doente com quadro de dermatomiosite, comprometimento pulmonar também. A gente nota o acometimento preferencial das bases pulmonares, com as opacidades em vidro fosco, espessamentos septais,
não tem muita bronquiectasia. Aqui eu tenho um sinal que é encontrado às vezes não, muitas vezes em pneumonia em organização, que é o sinal do halo invertido. Nós comentamos isso nas aulas sobre doença fúngica em paracoco. Então aqui a gente tem um sinal do halo invertido, né? O anel hiperdenso na periferia e um vidro fosco central. Então sinaliza para a possibilidade de pneumonia em organização associada a essa pneumonia intersticial não específica. Esse doente apresentava o que nós chamamos de sinal de Groton, a presença de pápulas em projeção das articulações metacarpofalângicas, essas ceratoses aqui, que acometem a pele da região das articulações metacarpofalângicas e sugerem também o diagnóstico de dermatomiosite. Um outro doente que tinha um quadro de esclerodermia apresentava, olha, uma dilatação do esôfago, uma ectasia esofagiana. Quando eu vejo isso, pensar sempre na possibilidade de esclerodermia associada. E na reconstrução coronal, o predomínio das lesões reticulares, já com áreas de fibrose e um pouco até de faveolamento, né? Em regiões inferiores, em topografia mais inferior, né? Esse é um padrão assim, que não é tão típico de pneumonia intersticial não específica. Ele simula um pouco aquele aspecto de pneumonia intersticial usual e, eventualmente, você encontra isso, né? Às vezes não dá para fazer diferenciação se é um padrão mais usual ou não específico. O fato é que quando eu encontro o predomínio das áreas de faveolamento, mesmo que eu não tenha o dado da biópsia e o quadro clínico seja compatível com aquelas áreas de faveolamento que eu vejo na TC, eu posso fazer um diagnóstico final de pneumonia intersticial usual. Então, somente com a tomografia existe a possibilidade de eu fechar o diagnóstico em pneumonia intersticial usual. O que não acontece no caso das pneumonias intersticiais não específicas. Eu não posso só com a imagem da tomografia fechar esse diagnóstico como acontece com a forma usual. No diagnóstico diferencial, o principal deles, né, eu acho que é feito com a pneumonia intersticial usual. É importante esse diagnóstico diferencial porque tem implicação em termos de prognóstico e conduta, como eu já falei anteriormente. E essa listagem aqui é uma listagem resumida, tem diversas outras doenças que apresentam eventualmente um padrão parecido com o da pneumonia intersticial não específica. Pneumonia por hipersensibilidade, que dá muito vidro fosco, nódulos em vidro fosco numa fase mais inicial. Pneumonias descamativas, que dá muito vidro fosco. Bronquiolite respiratória, que é prima da pneumonia descamativa, também uma apresentação semelhante a essas duas anteriores, com nódulos em vidro fosco. Pneumonias intersticiais linfocíticas, em pacientes HIV positivo, por exemplo, que eu vou ter vidro fosco com presença de cistos, simula aspectos de pneumocistose também, e menos aqui pneumonias em organização, né? Aqui eu tenho um padrão de distribuição mais característico. O problema é que, às vezes, ela se associa aos achados primários da pneumonia intersticial não específica. Então, eu tenho aqui duas imagens de tomografia do mesmo paciente. Observe como é que acontece o acometimento da pneumonia intersticial usual. Ele é totalmente heterogêneo do ponto de vista temporal, então eu tenho áreas aqui de fibrose muito acentuada, áreas de parênquima mais preservado, áreas com fibrose menos evidente, sem tanta bronquiolectasia, sem tanto faveolamento como eu vejo aqui. Esse aspecto de faveolamento é muito sugestivo de pneumonia intersticial usual de fibrose pulmonar idiopática. Então, o diagnóstico diferencial, nesse caso muito extremo, por exemplo, é fácil, né? Eu consigo diferenciar se é um comprometimento mais usual, como é o caso aqui, ou se ele é mais favorável à pneumonia intersticial não específica. Um doente com enxocitose apresentava comprometimento do parênquima. Essa doença às vezes aparece em nódulos, né? Eu comentei com vocês que isso fala contra o diagnóstico de pneumonia intersticial não específica. Isso aqui também fala contra a presença de cistos, como eu vejo na enxocitose, e o pneumotórax é uma consequência do rompimento de uma dessas cavidades aéreas para dentro do compartimento pleural, né? Então, assim, esse extremo aqui, ele fica mais fácil de poder fazer o diagnóstico diferencial. Quando não tenho tantos achados típicos,
ele se torna mais difícil. E aqui um doente fumante com uma bronquiolite respiratória difusa. Uma coisa também que não está associada com pneumonia intersticial não específica é a presença de áreas de aprisionamento aéreo, como eu vejo aqui. Então, na fase inspiratória convencional, em apneia inspiratória, eu noto aquele aspecto desse pulmão todo sujo, por essas opacidades em vidro fosco, alguns sinais de bronquiolite, né, preenchimento de pequenas vias aéreas. Esse aspecto de nódulos em vidro fosco difuso também é muito sugestivo de bronquiolite respiratória. A doença ela é muito mais intensa nos lobos superiores, mas aqui está pegando tudo, inclusive os inferiores. E quando eu faço apneia expiratória, eu provoco o aprisionamento do ar em consequência do comprometimento de pequenas vias aéreas, como eu vejo aqui. Isso aqui não é característico de pneumonia intersticial não específica. Uma ou outra área de aprisionamento, eventualmente você encontra, mas não esse quadro como eu estou vendo aqui, por exemplo, nessa tomografia em expiração. Bem, para finalizar, como take-home points, como lembretes, o diagnóstico diferencial entre a forma usual e a forma não específica. A usual tem um prognóstico pior, o manejo pior em relação à forma não específica. Na forma não específica, predomínios de opacidade de vidro fosco, reticulares e bronquiectasias. E na forma usual, faviolamento. Né? Se eu pudesse resumir, diria isso. Sempre que possível, fazer a diferenciação entre a forma primária idiopática e a forma secundária, muito frequentemente associada a doenças do tecido conjuntivo. Então, procurar sempre sinais de acometimento por colagenose, serosite, derrame pleural, derrame pericárdico, sinais de hipertensão arterial pulmonar, também é importante vocês verificarem isso, e ectasia esofágica nos casos de esclerodermia. A tomografia computadorizada ela não é diagnóstica definitiva para a pneumonia intersticial não específica, mas ela é útil para poder fazer uma diferenciação para outras formas de pneumonias intersticiais idiopáticas e para me dar uma impressão de como esse pulmão se encontra acometido. Se ele se encontra mais acometido por uma doença muito mais com perfil inflamatório, celular, ou um perfil muito mais fibrótico, com aquelas opacidades reticulares grosseiras, bronquiectasias e distorção da arquitetura do pulmão. O diagnóstico diferencial mostrei alguns. Nos extremos dos achados, né, típicos de cada doença, é mais fácil fazer o diagnóstico diferencial. Quando o paciente ele é investigado numa fase inicial, ou quando a doença não tem aqueles achados tão típicos, então pode se confundir realmente com quadros de pneumonia intersticial não específica. Obrigado.